Olá, saudações, salam, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de biografias, finalmente, biografia do Mohammed, o Maomé, profeta do Islã, né? E da autora Karen Armstrong. Já falei em algum vídeo falando en passant sobre biografias, né? Importância histórica da biografia. Para quem não conhece a obra do profeta, o Alcorão, né? Ou o Corão. E é importante que essa autora conhece muito de monoteísmo, né? De religiões em geral, aqui ó, religião comparada, uma história de Deus, que ela vai analisar o que? Os monoteísmos. Então ela vai analisar o judaísmo, obviamente, né? As correntes do judaísmo e as correntes do cristianismo, certo? O cristianismo ortodoxo, o católico romano, e vai analisar também o Islã, né? O Islã tem as correntes sunita, xiita, tem o sufi, né? O sufismo, né? Então, acho importante, coisa que eu tenho dúvida aqui eu procuro aqui, coisa que eu não entendo aqui eu procuro aqui. Eu estou lendo os dois livros ao mesmo tempo, né? Então eu acho interessante que é a mesma autora, então alguns argumentos que ela não desenvolve, não desenvolve no outro. A importância de entender a imagem de Deus para o Muhammad, né? A ideia de Allah, que é essa imagem de Deus para os muçulmanos, os árabes, que não tinham um livro revelado, né? O Corão, que é o livro sagrado do Islã, né, mostra essa revelação através do anjo Gabriel, né, a recitação. Falou, recita, né, recita-se. Então, a recitação. E foi anotado, né, foi anotado. Então, ao longo de um período, não foi assim, caiu, pronto, o livro, né, o Alcorão, a recitação, ela foi dada em períodos da vida do Mohammed, né, que era um mercador, né, um comerciante, que vivia ali fugindo das tribos, né, aquelas tribos que tinha ali, ele é uma das tribos da região de Meca, Medina ali. E ele teve influência, então, dos cristãos, no Império Bizantino, e teve influência dos judeus, né? Então, os judeus também ali, né? Aquela região ali do Oriente Médio e tal. Mas interessante que a informação cristã que chegou até ele é daquele pessoal considerado herege, né? Na Niceia. Lembra que o credo de Niceia, lá a Trindade e tal. É, para Mohammed, a informação que chegou é pelos chamados hereges, né? Ou seja, a informação que chegou até ele é a da não trindade, né? Ou seja, os não trinitários. Tanto que ele considera todos aqueles livros, né? O Torá, o Velho Testamento, o Novo Testamento, a imagem de Jesus, a imagem de Maria, né? Ou Miriam. Tem uma surata, né? Uma surata, uma sura, né? Que é esses 114 pedaços, né? Podemos dizer assim, do Alcorão, que você pode ler em várias ordens, porque não é uma literatura assim cronológica, no sentido de ter uma história, né? Igual a Bíblia tem uma história e tal. Mas são recitações, são vários trechos de recitações, né? No Alcorão, que eu já mostrei algum vídeo mostrando o livro Alcorão, os trechos mais longos, né? São no início e aí vai ficando os menores para o final. Não é uma ordem cronológica, né? Mas é possível reconstruir a ordem cronológica dessas fugas, né? Dessas fugas, dessa revelação, dessas fugas. Por quê? Porque aquela cultura árabe da época era politeísta, né? Tinham vários ídolos lá, né? Tinham vários ídolos a discórdia sobre isso, né? Ou seja, a questão dos árabes, tem várias tribos, cada tribo tem os seus deuses, né? Então eles não tinham uma crença unificada. Então eles ficavam ali, né? Ora servindo aos bizantinos, ora servindo aos judeus, ora servindo aos persas, né? Então são os vários impérios da época. E aí o Mohammed ele vai ter essa influência no sentido de mercado, né? Ou seja, de cultura mesmo, de ir em vários locais com cultura, porque ele andava com as caravanas, os camelos, né? Naquela região, as várias trilhas, né? Que tinham no deserto ali, rumo à Pérsia, rumo ao Oriente Médio, rumo ali à Síria, né? Então ela vai fazendo toda a reconstrução histórica, tem mapas, eu acho interessantíssimo aqui, além também de discutir a religião. Só que a questão religiosa mesmo, ela debate mais, né, a teologia da coisa, né, podemos dizer assim, as comparações das imagens de Deus, né, porque a imagem de Deus aqui no Mohammed, né, do Islã, é muito próxima à imagem do judaísmo, né. Então, basicamente, os mesmos profetas do judaísmo, as mesmas histórias que estão na Torá, né, nos Salmos ali, nas narrativas históricas, Jonas, né, então Noé e tal. Então todas as histórias que estão no Antigo Testamento judaico, né, na Bíblia hebraica, estão no Alcorão. Só que aí, por exemplo, ele já inclui uma coisa que o judaísmo não tem, que é a imagem de Jesus, a imagem, a figura de Jesus e a mãe de Jesus, né, Jesus o profeta, né. Então não é considerado um Messias, né, assim como, né, para alguns grupos cristãos ele é o Messias, e além de Messias é o próprio Deus encarnado, né, que é a ideia de encarnação, a ideia de trindade que ela vai debater aqui. Então, se você quiser saber mais sobre a ideia de trindade, né, a ideia de Deus para os judeus, Deus para os cristãos e Deus para o Islã, né, então tem essa diferença que ela vai pontuar na forma teológica. Aqui é mais histórico, mas é obviamente que ela vai falar da questão religiosa. Por quê? Porque além de ser esse mercador, esse comerciante, o Mohammed vai ser um líder militar também, porque ele vai ter que brigar por essa fé,
né? Ele teve que estruturar essa religião, e essa religião foi uma forma de unificar esses povos, essas tribos que estavam ali no deserto, né, esses nômades, em algumas cidades. Então Meca e Medina são as cidades mais importantes na região, e ela vai mostrando como é que o Muhammad conseguiu unificar, né? A obra-prima dele, que é esse livro, né, essa recitação divina, essa obra sagrada, que às vezes é incompreensível, mas são fórmulas de recitação, de você ler em voz alta, como orações, como salmos, né? Lembra muito salmos, assim, né? Claro que tem narrativas, tem trechos altamente narrativos, né, que vão contando histórias, mas não é aquela sequência linear, cronológica, que você vai lendo ali, né, o Êxodo, depois o Josué ali, né, em Canaã, Palestina, depois os filisteus, depois o rei Davi, o Salomão, a divisão da Judéia, né, e depois o reino de Israel, depois a deportação da Síria, e depois a invasão babilônica, que vai levar o povo 70 anos lá para a Babilônia, até que os persas, né, vão invadir a Babilônia e vão permitir ao povo voltar para a Palestina, e depois na Palestina vai ter a invasão dos macedônios, né, Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Então toda essa parte histórica que a gente conhece do povo hebreu, o povo, né, judeu, vai acontecer de certa forma também com os povos árabes, né? Só que aqui no Alcorão não vai ter essa ordem histórica que tem lá na Bíblia, né? Então a Bíblia tem uma certa ordem, né? Não se tem certeza se todos os livros são naquela ordem, porque tem Bíblias que têm ordens diferentes, mas os acontecimentos são basicamente esses, né? E a Bíblia encerra ali com o povo voltando, né? O povo voltando do cativeiro na Babilônia, e aí tem aquela reação, né? A reação que os macabeus têm com os exércitos ali deixados por Alexandre. Alexandre morreu, mas ficaram os generais do Alexandre ali, né? Então toda essa questão que a gente conhece na Bíblia, no Maomé vai acontecer depois, 600 anos, né? Ou seja, porque depois de Cristo, não era comum. E aí a história acontece do século VI para o século VII e vai contar a expansão do Islã. Porque quando os árabes se uniram, né, aí ninguém parou mais os árabes, né? E vai mostrar o período cultural dos árabes, né? A questão, a gente já viu vídeos sobre isso aí, a ciência, a matemática, muitos manuscritos foram preservados em árabe, muitos manuscritos não tinham na Europa mais, né? Muitos manuscritos que não tinham mais na Biblioteca de Alexandria. Estou devendo um vídeo sobre a Biblioteca de Alexandria, em breve farei, né? Que eu tenho que reler o livro sobre a Biblioteca de Alexandria, que vai mostrar que muita coisa se perdeu, até também a questão pelas invasões muçulmanas, né? Porque quando eles se expandiram, ninguém segurou, né? Aí no século VIII, né, em 1700 e quebrado, eles chegaram inclusive no norte da África e pularam ali no Gibraltar, né? E chegaram até a Ibéria, né? Ou seja, que é a região que hoje é Portugal e Espanha, né? Então é interessante isso aí, como é que os árabes expandiram rápido, né? Então eles foram ali, fizeram um grande império, que é Bagdá, uma cidade belíssima, Bagdá, até o século XIII, que aí teve invasões mongóis, mesmo os mongóis que invadiram a China. A gente já viu um vídeo sobre a China. Os mongóis também é outro povo, quando se unificou também, são devastando tudo, podemos dizer assim, né? Saíram tomando tudo, né? Então são povos que eram marginalizados, ninguém dava ideia, não eram unidos, eram tribos, mas quando eles encontraram imperadores, né, ou seja, sistemas unificados de pensamento, de conduta, de exército, de hierarquia, ninguém segurou. Né? Então, por exemplo, os nômades, os árabes são nômades, né? Os turcos são nômades, depois os turcos também serão, né, do Islã, os persas também, né? Os persas, que hoje são mais da linha xiita, também, né, também são do Islã. Então nem todo mundo que é Islã é árabe, né? Então árabe foi onde surgiu a religião e a língua do Alcorão, né? Então o Muhammad, ele trouxe essa novidade, né, que é um livro sagrado para os árabes, já que os judeus tinham um livro sagrado, os bizantinos tinham, os cristãos tinham, então faltava esse livro, né, a forma poética, né, a forma como o árabe, né, a forma do árabe no Alcorão é uma forma de as crianças aprendem a ler o árabe, a falar o árabe, e vários povos do norte da África que eram analfabetos passaram a ser alfabetizados em árabe. Então aqueles malês que vieram para o Brasil, né, lá no meados do século XIX, né, a famosa revolta dos malês, eles eram negros africanos, mas que eram alfabetizados. Eles sabiam, né, um idioma que é o árabe, né, eles sabiam escrever, sabiam ler o Alcorão. Então é interessante que vários povos nem tinham escrita, né, não era mais literatura oral, né, ou seja, era passada de geração em geração, igual os poemas, igual as cantigas, as parábolas, as histórias, né, as mitologias. Com o Alcorão passou a ser escrito. Então muita coisa do Alcorão é um resgate dessa cultura árabe que não estava escrita e muita coisa que o Muhammad vivenciou. Então, na verdade, não tem nenhuma novidade no sentido de esse Deus ele inventou, não é um Deus inventado, né? É um Deus que é basicamente o Deus, né, judaico-cristão, né, com a diferença de que não tem a trindade cristã, né? Então,
Não tem. E outra coisa, esse Deus, no sentido de Alá, né, o Deus, que não é não o nome, é o Deus, ele tem um aspecto mais transcendente. Né? Então, de forma alguma, há qualquer coisa de encarnação, de Jesus ser filho de Deus, né, nesse sentido. Então, os cristãos ficaram horrorizados. Né? Então, chamaram o Mohammed de herege, né, justamente por isso, porque agora tem muitos cristãos que não aceitam a divindade de Jesus. Né? A ideia de Jesus ser um profeta, até ser um Messias. Né? Igual a gente vê várias comunidades judaicas que aceitam Jesus como Messias. Mas os judeus não têm essa ideia. O Messias não é Deus encarnado. Né? Isso é uma questão lá dos gregos, que veio, né, os helenistas. Aí, inclusive, ela vai abordar isso aqui, a origem da Trindade, ela vai abordar isso aqui. Né? Ela é uma ex-freira e conhece muito de religião. Né? Então, eu vejo muita coisa assim na internet, o pessoal citando aí, nesses livros da Karen Armstrong. Né? Porque ela mostra muito conhecimento de biografia e bibliografias. Né? No sentido de que ela mostra o resgate histórico e também teológico. Né? Ela conhece as duas coisas. Então, porque todas as datas, né? Tem tudo aqui, você pode olhar na internet, eu fico conferindo as datas aqui. Inclusive os calendários islâmicos, né? que são baseados nessa fuga, né? Essa égira, né? Égira, que é a fuga do profeta, né? Desses idólatras, né? Os idólatras que queriam manter esses cultos às deusas. Ela fala o caso dos versos satânicos, né? Que estava em moda aqui por causa do livro do Salman Rushdie e por causa daquela pena de morte que ele recebeu justamente para blasfemar contra o profeta. Né? Então, ou seja, os árabes não cultuam a figura de Muhammad, mas também não querem que ele seja denegrido. Né? Então, ou seja, mantém esse equilíbrio, nem idolatrar, nem adorar a figura do Muhammad, que não tem imagens do Muhammad, né? Não faz imagem nenhuma, não há nenhuma idolatria no Islã, né? Só existe um Deus, só um Deus, o Alá. Então, eles mostram muito cuidado com essa questão da idolatria, porque eles tiveram que enfrentar os idólatras, os pagãos, desde o início. Né? Então, eles, para poder ser uma religião dominante, depois, né, espalhar ali pelo norte da Índia, chegar até a Indonésia. Né? A Indonésia também é um país que tinha cultura budista, mas com o comércio dos árabes, com os mercadores, os comerciantes, foi se expandindo também na Indonésia, nos países islâmicos. Né? Então, tem vários países islâmicos, no norte da África, tem vários países islâmicos, até a Nigéria, Níger. Né, várias religiões que são, né, islâmicas, e vai mostrando justamente essa expansão. E a questão de divisão de sunitas e xiitas, que a gente já falou em algum outro vídeo aí, mas é a questão de sucessão, né, a questão da sucessão e das leis, os artigos que são considerados nessa lei, que tem a Sharia. Né. Então essas divisões entre sunita e xiita é uma questão política e alguns textos que algumas correntes usam. Né. A corrente mais majoritária é a sunita, né, da Arábia Saudita, e tem os xiitas que estão na Pérsia, que hoje é o Irã, né? A cultura irã. Interessante, a Pérsia influencia ali a região do Afeganistão, do Paquistão, né? A diferença do Paquistão para a Índia, né? Que era um país só, né? Na época do Gandhi, é que o Paquistão tem a maioria muçulmana, tem povos siqui, né? O siquismo, e enquanto que o norte da Índia tem mais os hindus, né? Os brahmanistas, os jainistas e alguns budistas ainda, porque o budista foi lá para o sul, na Índia, e foi para Sudeste Asiático. Né? Então, ou seja, é interessante tudo isso porque ela vai misturando assim, perfeitamente a questão biográfica. Você vai conhecendo a personagem do Muhammad, que tem várias versões dos personagens, mas ele, né, a gente tem mais documentação sobre ele do que sobre o Buda e o Jesus. Então, até ali um livro aí sobre biografia falando, né, do Sócrates, do Jesus e do Buda, né, a dificuldade de documentar esses personagens. Então ela vai abordar a biografia, os traços biográficos, de como ele era, né? E a questão religiosa, ou seja, essas visões que ele tinha, né? A questão de ser profeta. Muhammad era um profeta, inequívoco, né? E a questão da linguagem do Alcorão, né? No período histórico. Então vai mostrar que através do Alcorão você entende o período histórico, as perseguições que a religião sofreu, as perseguições que ele sofreu, né? O próprio Muhammad é sua tribo, então ele teve que fugir das cidades, né? Teve que conseguir aliança em outra cidade, depois voltar, refazer os santuários lá de Meca. E aí fazer a instituição da religião, as 5 orações diárias, né, pregnação à Meca, né, a questão da esmola, né, a questão da esmola, que é o donativo. Né, então, tem toda essa preocupação social, ela mostra a questão social, né, de uma reforma social mesmo, né, com a questão do desapego. Né, não que ele diga que a riqueza é um pecado, né, assim, igual os judeus também não falam que a riqueza é um pecado, ao contrário, o rico é um abençoado, só que se ele ficar retendo a riqueza, né, o sovina, né, o cara for ali, né, guardando o tio Patinho, né, ficar guardando dinheiro, ele vai perder as bênçãos divinas. Né? Então a ideia é de você ter compaixão pelo próximo. Né? Então, o que aproxima muito do cristianismo, dessa ideia, né, de você é rico, tá? Mas você contribua, né, contribua para o bem da comunidade, né, faça suas doações, etc. Então é interessantíssimo, né? E agora ressaltando, é importante ler este livro junto com essa parte mais teológica, né? Uma história de Deus. Aí você vai entender, né, quando ela fala de alguns temas teológicos aqui,
em relação ao histórico, mas aí você corre lá para a teologia, já consegue pegar essas diferenças, né? Interessante que um livro complementa o outro, né? Então fica aí a dica de biografia, o Mohammed, o profeta do Islã, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.